aula, tá? Fiquem à vontade para perguntar, para interagir. Eu tô na tela cheia, então não tô vendo ninguém, não tô vendo nada. E eu tô aqui, né? Vou começar a explicação do assunto, mas a qualquer momento que vocês quiserem perguntar, interagir, falar, abram o áudio, que eu não vou conseguir ver escrito, e falem, por favor, tá bom? Então, dando continuidade na disciplina de Anatomia Animal 2, hoje nós vamos falar sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, tá? E a gente fala hoje porque na última aula a gente falou da anatomia do sistema urinário, né? Então tem aquela questão do urogenital, uroexcretor, né? Tem uma relação, então vamos continuar hoje sistema reprodutor ou genital feminino e na próxima aula sistema reprodutor ou genital masculino. É um sistema muito importante que tem como componentes os ovários, oviduto, né, antigamente chamado de tuba uterina. Então lembra que até eu desenhei na última aula no quadro lá para vocês o que era o oviduto, que é o local onde vai ocorrer a fertilização, o encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? O útero, que ele tem a sua divisão, a cervix uterina, que nada mais é do que o colo uterino, e é muito importante para nós, principalmente veterinários de grandes animais, que é o local onde a gente vai segurar a cervix, né? Tão famosa cervix, para procedimento de inseminação artificial na passagem da pipeta, né? O corpo do útero, tá? Após a cervix uterina, e os cornos uterinos. Então nessa imagem a gente vê aqui, ó, essa parte que parece, né, um corno mesmo ali, como se fosse vulgarmente o chifre, são os cornos uterinos. Tem a vagina, que é o assoalho vaginal ali, e a parte mais externa, a parte que fica visível externamente no animal, é a genitália externa, que é chamada de vulva, tá? Então o sistema reprodutor feminino, ele é importante porque ele produz gametas. Quem são os gametas do sistema reprodutor feminino, pessoal? Os ovários. Os óvulos. Os óvulos, muito bem. Os óvulos são os gametas. Os ovários são os órgãos que produzem os óvulos, né? Muito bem. E os hormônios? Que hormônios o sistema reprodutor feminino produz? A gente já falou um pouquinho dos hormônios, não O foi? estrógeno. Estrógeno, que hoje a nomenclatura é estradiol, né? O que mais? Progesterona. Progesterona, muito bem. Principalmente estrógeno e progesterona, mas tem outros hormônios, algumas prostaglandinas, enfim, que estão envolvidas, que também são produzidas pelo sistema reprodutor feminino. Aqui tá automática essa passagem de coisa aqui. É o local de fertilização. Eu falei agora há pouco no slide anterior. Qual que é o local de fertilização, gente? Como é que é o nome do local de fertilização? No oviduto. No oviduto, muito bem, Bruna. É o local também onde vai ter o crescimento e desenvolvimento do fertilizado, desse concepto, né? Começa como embrião, depois vira feto e ele vai crescer e desenvolver dentro do útero feminino, né? É o local da gestação. Então a gestação, ela é um evento muito importante, que é o início da vida, é ali o todo o desenvolvimento do ser, né? A vida intrauterina, totalmente dentro do sistema reprodutor feminino, tá? E também é a via de parto, né? O sistema reprodutor feminino, local de passagem desse concepto, é a via de parto. E não deixando fora, que também faz parte do sistema reprodutor feminino, é as mamas. Então faz parte dele essa parte de amamentação nos mamíferos, tá? Porque as mamas, apesar de não estar ali no aparelho reprodutor, ela tem essa parte da reprodução, que é a parte da amamentação, faz parte de todo o sistema reprodutivo. Então aqui nessa representação esquemática dos órgãos genitais femininos dos animais domésticos, tá? Ela mostra as diferenças e semelhanças que tem entre os órgãos genitais da cadela. Esse aqui de cima você vê que ele tem o corno uterino um pouco mais fino, né? Um tanto quanto mais fino que as outras espécies.
ali o oviduto e o ovário um pouco menor, tá? Quando você vem para a porca, ela tem esse corno uterino que a gente chama de septado, tá? Ele é mais, tem essas voltinhas. Isso também, como a gente observa, a porca é um animal multíparo, né, que tem também muitos filhotes, pare bastantes filhotes de uma vez. A gente tem aqui também o corno uterino da égua, que é um dos mais semelhantes com a mulher, como se fosse a da mulher, né? A parte ali do corno uterino o corpo um pouco mais alargado e os cornos uterinos como um T, tá? Também mais largos. E tem também a representação esquemática da vaca, ou seja, da bovídea, mostrando ali a parte de carúnculas, cotilédones dentro do corno uterino, esse corno nesse formato de corno mesmo, e o ovário ali na ponta, que essa é a parte da produção dos gametas, como a Bruna muito bem mencionou Ô, recentemente. professor, uma Oi, pergunta. sim. O senhor falou da porca aqui. É por causa desse corno uterino, ele é cheio de voltinho assim, porque ela pare bastante? Esse cheio de voltinha assim, ele é maior. Então é uma das características por ela ter uma aparição, porque ele é maior, ele tem espaço para mais filhotes, né? Então as placentas, a parte placentária, a parte reprodutiva dela, quando ela libera óvulos também, então é uma soma de características que tem essa prolificidade, entendeu, Joab? Você vê, olha aqui, ó, não tem mais facilidade de ter mais conceptos nesse local aqui, ainda mais o tamanhozinho que nasce os leitãozinho do que na égua e na vaca, que geralmente é um, no máximo dois, né? Quando tem casos raros aí de três, quatro, mas nascem uns ratinhos, né? Então isso também é um dos motivos, com a soma das outras questões anatomo-fisiológicas, que dá essa produção maior de leitões, entendeu? Ah, não. Beleza, entendi. Beleza. Beleza. Então, nessa imagem aqui é um esquema de uma representação da cervix e do trato genital feminino da fêmea bovina, né? Mostrando ali desde a entrada a parte da vulva, a parte da vagina, tem o vestíbulo vaginal, aquela parte de baixo ali, ó. Você depois vem a cervix com os anéis cervicais, onde a gente vai passar a pipeta, né, do aplicador para fazer a deposição do sêmen, e o corpo do útero, que é onde a gente deposita, e esse sêmen ele vai carrear dentro dos cornos uterinos até chegar no oviduto, onde vai ser liberado pelo ovário o óvulo, e ele vai ser capturado pelo istmo do infundíbulo ali, o infundíbulo passa no istmo, entra no oviduto, e ali na ampola do oviduto, tá? Que antes era chamado também de trompa, ali é onde ocorre a fertilização ou fecundação. A outra imagem aqui também, ó, a parte azul, a parte vagina, amarela a bexiga que fica logo abaixo, a cervix ali está em roxo, né? E depois ali tem os cornos uterinos, né? O útero todo, o corpo do útero, o útero e o ovário verdinho. Então, ovários, eles têm algumas diferenças morfológicas entre as espécies. Olha aqui a letra A, o ovário de uma suína. Olha o tanto de óvulo, né? De folículo para sair óvulos do ovário da fêmea suína. Então, a porca, né? Ela consegue essa aparição porque olha aqui a cada ciclo dela o quantos óvulos podem sair e serem fecundados, né? Olha aqui o B, o ovário de uma vaca com um folículo emergente aqui, ó. Um folículo maior, porque no caso da vaca, quando tem a ovulação, tem esse folículo dominante, né? Esse folículo emergente que ele vai se romper para liberar o óvulo, né? Geralmente um óvulo ali, né? A letra C, ela mostra o ovário da vaca com um corpo lúteo, CL, que é esse aqui do lado da porca, tá abaixo, tá? Da porca, na verdade. Ele rompeu o folículo, esse rompimento de folículo se enche de sangue dentro desse folículo ali e forma-se o corpo lúteo. E o corpo lúteo, ele também é vamos dizer, um órgão endócrino, porque ele produz a progesterona, né? Produz esse hormônio produtivo, progesterona muito importante, tá? E esse outro
O último aqui, o D, letra D, é o ovário de égua, que aí se a gente for pensar, esse ovário de égua aparece com qual estrutura que a gente estudou recentemente? Parece um rim. Os rins? Exatamente, o rim mesmo. Um rim de que espécie? Pequenos ruminantes. Pequenos ruminantes, carnívoros, né? Então a gente Mas observa aí. Oi. o mais conhecido como caroço de feijão. Isso, formato de caroço de feijão e também aspecto riniforme. Lembra, né? Riniforme. Formato Professor, riniforme. Oi. não questão do animal é igual é do humano também, que já nasce com uma certa quantidade de óvulos e a cada período fértil vai liberando? Exatamente, exatamente. A fisiologia é muito semelhante, é praticamente a mesma. A fêmea já nasce com aquela programação de óvulos, né? E com o passar da idade vai se diminuindo, então vai se diminuindo a sua fertilidade, ok? Ok. Foi o Ricker Isso. ou foi o Renner? O Rick. Beleza. Gente, na outra imagem aqui, ó, a fonte aqui é do Rafez. Rafez é um livro muito importante e muito bom sobre reprodução. Quem quiser esse livro, tiver interesse, fala comigo que eu posso ajudar, posso compartilhar, tá? E quem quer trabalhar com reprodução tem que ler esse livro. E essa fonte aqui, o que mostra aqui essa imagem? Aqui é um corte histológico, né? Uma representação histológica, anatomia microscópica de um ovário. Então, o que a gente vê no ovário? As diferentes fases dos folículos, né? Desde aqui, ó, quando ele começa, tem a parte medular, a parte cortical, né? A parte medular ali onde está tendo a irrigação desse folículo, a parte cortical onde vão ficando os folículos e corpo lúteo, né? Então ali, ó, epitélio geminativo, os folículos primordiais que eles vão amadurecendo, folículo pré-ovulatório, outros folículos em crescimento aqui, tá? Corpo lúteo aqui já no local, então corpo albicans, que é quando depois que o corpo lúteo teve a função dele, ele fica ali como uma cicatriz, um corpo albicans ou corpo amarelo, tá? Às vezes esbranquiçado também, arroxeado, como tá ali, tá? Então, assim, tudo isso aqui é uma representação de como esse folículo, como esse ovário vai estar. Uma coisa importante aqui, pessoal, quando a gente vai trabalhar com reprodução, nós vamos treinar as nossas mãos para ser nossos olhos. E nós vamos perceber na palpação do ovário, a gente vai conseguir observar se tem folículo, qual estágio que ele está, se tem corpo lúteo, qual estágio ele está. A gente vai perceber também se tem cicatrizes foliculares nesse corpo lúteo. Vai ver o tamanho do ovário e classificar ele de acordo com o seu tamanho, com as suas variáveis de diâmetro, enfim. Isso aqui é muito importante para a parte reprodutiva. Então a constituição dele, ele tem em volta uma túnica albugínea, tá? A parte mais externa, tem a zona medular, que é a parte interna, só que na égua é diferente. Na égua, o que nos outros animais é interno, né? É a parte medular. Na égua é a parte cortical. Sabe? Vocês estão entendendo? O que está na medula dos outros animais todos aqui, ó, nessa primeira representação, essa parte de vascularização que está aqui, e todos os folículos e corpo lúteo, enfim, que está tudo no córtex, na parte periférica, nos outros animais é assim. Quando vai para a égua é diferente. Quando vai para a égua, a parte cortical, ela é a parte que tem a vascularização, e a parte medular, mas ali nessa parte que seria o hilo renal no rim, né? É chamado de fossa ovárica ou fossa ovariana, que é onde vai ser liberado. Então ali seria a parte antigamente medular, mas ali é a parte cortical onde estão essas partezinhas, né, com esses órgãos específicos do ovário da égua, tá bom? Então é ao contrário. A zona medular interna dos animais, que aí na égua é ao contrário, e a zona parenquimatosa, que é a parte externa, na égua é a parte de dentro, onde tem a fossa ovárica, por onde vai sair os folículos.
Olha aqui essa imagem de um ovário, então de égua. O que a gente vê aqui, ó? É o corpo lúteo, essa parte aqui, ó, mais congesta, avermelhada, tá? O 5, a fossa ovulatória aqui, ó. Lembra que eu falei? Fossa ovulatória, se a gente pensa no rim, né, como se fosse o formato riniforme, aqui a fossa ovulatória, mostrando essa parte de entrada e saída, né, que seria o hilo renal. Aqui é a parte de saída dos folículos, tá? Onde vai ter essa ovulação. E 6 são os folículos que estão ali para ou emergir ou não, um corpo lúteo, tá? Olha aqui o ovário de uma fêmea da espécie suína, o quantos folículos tem, tá? E na espécie bovina, geralmente um folículo dominante, pré-emergente e emergente, que fica ali maior do que os outros, tá? Geralmente. Na fêmea de espécie canina, então ele pode ter também outros folículos ali a mais. E o que a gente observa são animais que têm gestações múltiplas, né? Múltiplos filhotes. Olha aqui outra imagem do ovário da fêmea da espécie equina, aqui com a túnica albugina em volta ali, né? E outra coisa que a gente observa é esse formato de rim, né? Formato de caroço, grão de feijão, né? Caroço ou grão de feijão, como o Joab muito bem lembrou aí. Então o oviduto, antigamente chamado de tuba uterina, né? Então o oviduto é o local aonde vai ter ali a parte, principalmente na ampola do oviduto, é onde vai ter a parte do istmo, tem a ovulação, tá? Então tem aqui, ó, lembra aqui, o infundíbulo é essa redinha, esse guarda-chuva que captura, depois do ovário ali liberar o folículo, captura o óvulo, tá? Ele vai entrar aqui no istmo da tuba, tá? Que é a parte da ampola, a ampola do oviduto, e aqui ele vai ficar aqui esperando o espermatozoide que vai vir pelo ósteo uterino da tuba uterina, né, do oviduto. E esse espermatozoide vem por aqui e ele vai chegar lá dentro da ampola do oviduto, onde o óvulo está lá, e aí vai ocorrer o milagre da vida. O oviduto, então, né, antigamente é tuba uterina, ele tem essa parte, você tá vendo aqui, ó, o ovário, tá? O infundíbulo, essa parte, como eu falei, das fímbrias, né, das partes como parecendo um guarda-chuvinha, tá? As fímbrias do infundíbulo aqui, ó, na 2, tá? Aqui a gente tem a ampola do oviduto, que é a parte onde tem a fecundação, que é o 3. O 4 é o istmo, a parte que tem essa junção, tá? Junção útero-tubárica, então é a junção. De um lado tem o útero, do outro tem o ovário. Entre o útero e o ovário vai ter o oviduto. E aí essa parte do oviduto, a parte que ela é a mais grossinha, vamos dizer assim, a parte mais dilatada é a ampola do oviduto, beleza? Os ligamentos são muito importantes, que a gente saiba quais são os ligamentos que tem no sistema reprodutor, porque ele vai influenciar muito também na reprodução dos animais. Com o passar do tempo, esses ligamentos podem sofrer esgarçamento ou relaxamento e pode dificultar algum processo de reprodução, tá? Então tem esse ligamento maior, que ele é chamado de ligamento largo do útero, tá? Tem a parte aqui do mesométrio, ou seja, que ele segura essa parte do útero, né, mesmo, do corpo uterino aqui, tá? Do corno uterino. Ligamento mesovário, ou seja, tá ligando quem? Tá ligando o ovário ao útero, tá? E ligamento mesosalpinge é o ligamento do oviduto, ou seja, da tuba uterina. Então, ligamento largo do útero, ele segura todo o útero. Ligamento mesométrio segura o corno uterino ao útero. Ligamento mesovário se liga o ovário ao útero. E ligamento mesosalpinge liga a tuba uterina ao útero, beleza? Então, mais outra imagem mostrando todo o útero, né? Com a parte aqui de externo para interno, vulva, vestíbulo vaginal, a vagina propriamente dita, a cérvix, a entrada da cérvix. Lembra que na entrada da cérvix tem o ósseo da cérvix ali onde passa, mas em volta dela a gente chama de fundo de saco, tá? Aonde nessa parte ali você às vezes coloca a pipeta, não chega no local do alvo,
Então ali é um fundo de saco, fundo vaginal, cervical, tá? O corpo, a cervix propriamente dita, o corpo uterino, o corpo do útero, né? Os cornos uterinos, e ali depois tem quem? Tem a tuba uterina, tá? Que é o oviduto, onde tem lá, vai ter ali próximo ao ovário a tuba uterina, a ampola da tuba uterina, a ampola do oviduto, e é onde ocorre a fecundação, beleza? Ô, só uma pergunta, vou naquela imagem que eu fiz uma pergunta, senhor. Sim, pode falar. Tá, no caso, vai entrar o espermatozoide, aí vai fazer a fecundação lá no ovário, certo? Não, Né? no ovário não, dentro da ampola do oviduto. Ah, tá. Mas aí, tá, aí faz a fecundação, ele volta pra. Perfeita pergunta, Joab, exatamente. É porque eu não tenho como, não sei como é que faz bota um laserzinho aqui, né? Ainda tô analógico. Eu acho que a setinha do Deixa eu ver computador se vai vai. dar certo. Ah, é mesmo, tá vendo a seta aí? Aham. Rapaz, esse Joab é fera mesmo, viu, bicho? Aí sim, Joab. Tá vendo aqui, ó, gente, aqui tá o ovário, ó. Ó. Vocês estão percebendo aqui? Uhum. Ó, ovário. Aqui do ovário tem um ligamento que vai seguir, né? Segurar aqui no outro. Como é que é o nome desse ligamento? Ovário, mesovário. Tá? Mesovário. Aí aqui é o ovário. E aqui é o útero. Aqui é o corno uterino. No final do corno uterino, aqui é o final do corno uterino. Entre o corno uterino e o ovário tem uma estrutura chamada de oviduto. Antigamente era tubo uterina. Tudo isso aqui é o oviduto, ó. Oviduto. Então aqui o espermatozoide, né, ele é depositado aqui nessa região, né, da cervix, ele vai correr aqui no colo, no corpo uterino. Ele pode ir para o útero direito, o útero esquerdo, vai depender de qual que está ovulando para ele fertilizar. Aí o espermatozoide ele vai caminhando aqui, ele vai pegar e entrar dentro desse oviduto. Ele vai por aqui, vai chegar até aqui mais ou menos. O ovário vai liberar o óvulo. O óvulo liberado vai ser capturado pelo infundíbulo, vai pegar no ósseo do infundíbulo e vai entrar aqui na ampola do oviduto. Aqui na ampola do oviduto, o óvulo vai encontrar com o espermatozoide. E aqui vai acontecer a bênção, o milagre da vida. Depois que aconteceu o milagre da vida, fertilizou, aí ele vai aqui, ó, ele vai caminhar, o fertilizado vai caminhar até o útero. E ele vai se implantar aqui. E aí aqui ele vai desenvolver a gestação, tá? Entre o corno uterino e o corpo do útero, ele vai se implantar e aí ele vai desenvolver, o embrião vai desenvolver até virar feto e ele vai até parir. Entendeu? Agora eu entendi. Show. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então beleza. Gente, estrutura da parede uterina, né? Então a parte do interno para o externo, né? Tem o endométrio, tá? A parte aqui que a gente fala a parte mais interna, tá? Endométrio, miométrio, que é a parte intermediária e a parte que tem o músculo uterino. Então quem faz a contração uterina é o músculo uterino, e o perimétrio, que é a parte mais externa. Então de interno para externo, endométrio, miométrio e perimétrio, tá? Então aqui, ó, endométrio, a parte mais interna, miométrio, a parte da camada muscular no meio, e o perimétrio é a parte mais externa, beleza? Olha os tipos de útero que tem. Então a porca, bicornual septado, ó, bicornual septada. Relembrando, égua, cadela, gata, vaca, é tudo bicornual típico, porque é como se fosse o chifrão da vaca Nelore, entendeu? Ó, paz e amor, beleza? Os primatas, aqui, ó, ele tem um formato simples, então ele é como se fosse uma divisão só, como se não tivesse corno, tá? Ele é um vão só. E os coelhos é como se fosse corno uterino duplo, na verdade, tá? Um útero duplo, mas é como se fosse o corno uterino, mas ele, como ele tem essa divisão aqui,
é como se fosse independente, entendeu? Diferente do que a gente vê o típico, que é um só, mas ele se abre em dois locais. E aqui é como se fosse dois independentes, por isso que é duplo. Right? No sistema genital da gata, o que a gente observa aqui, ó, o ovário, né, na região que está aqui mais terminal. Entre o ovário e o útero, o que nós temos? O oviduto. Vocês estão vendo aqui, gente, sempre tubo uterino, porque essas imagens são do tempo que o Abner não tinha bigode, né? O tempo que ele disse que nem estava aqui ainda, né? Vai saber onde é que ele estava. Ele que sabe aí. Né, Abner? Então aqui, ó, a gente tem a tuba uterina, tem o corpo do útero, né, o corno uterino, o corpo do útero, a cervix, a vagina bem miudinha aqui, o local da vulva. Essa é a da gata, tá? E aqui o da cadela é muito semelhante, tá? O ovário, bursa ovárica aqui embaixo do ovário, tá? Só uma dilataçãozinha. A bexiga tá bem aqui. O corno uterino é bem mais alongado, lembra? O corpo do útero, tá? Uretra aqui passando depois da bexiga, que uretra é? Uretra pélvica, tá? Vagina, cervix, aqui tem o ósseo uretral interno e aqui tem o ósseo uretral externo. Aí aqui a gente já tá falando de uroexcretor, tá? Vestíbulo da vagina, a vulva e na parte externa tem o clítoris. Olha aqui o útero da égua, tá? A parte aqui, ó, vulva, vestíbulo, vagina, bexiga, cervix, corpo e corno, ovário, tá? Ovário. A ovelha é igual da vaca, por quê? Ruminante, tá? Vulva, vestíbulo, vagina, cervix. Olha aqui como é tortuosa a cervix da ovelha. Falar nisso, eu passei para vocês o artigo que eu escrevi sobre a cervix das ovelhas. Eu acho que eu comentei isso na sala para vocês. Eu passei esse artigo? Me lembram aí, por favor. Passou não, professor. Eu vou passar então para vocês verem. Eu só comentou sobre ele. Isso, a gente identificou 5 tipos de anéis cervicais para vocês verem. E aí, de diferença. Então não tem um aplicador universal porque tem essas diferenças. E a diferença da fazer a inseminação artificial nas ovelhas, né, ou cabras, pequeno ruminante, é por isso. Diferente da vaca, da égua, né? Mas aí tem aquela laparoscópia, que é uma cirurgia abdominal, tá? Que pode ser feita. Olha da porca, bicornual septada. Olha aí como é que fica o corno uterino dela, tá? Essa região final de corno uterino, ovário e oviduto. Olha aqui, mesométrio, mesovário e aqui mesosalpinge. Isso aqui é massa, tá? Vocês sabem quando eu falo assim que isso é massa, isso pode cair numa provinha, né? Mesométrio, mesovário, mesosalpinge. Qual que é o maior? Ligamento largo do útero. Olha aqui, região de cervix, tá? Corpo do útero, corno uterino, ovário, mesovário, mesométrio, mesosalpinge. As carúnculas e cotilédones existem nos ruminantes, tá? Na placenta do ruminante forma o que? A carúncula vem do útero, o cotilédone vem da placenta, forma o placentoma. É muito importante essa estrutura do ruminante porque aqui vai ajudar na nutrição, oxigenação, toda a irrigação do feto ruminante. Placentoma. Aí, professor, o que é um placentoma? É a junção da carúncula com o cotilédone, tá? Cervix, então a cervix é o local de deposição do, né, pode ter a passada ali, depois aqui os espermatozoides, né, o ejaculado, ele pode ficar na cervix e ir descendo, dependendo da espécie, ou ele pode ir direto para lá para o útero. Como o equídeo, ele tem a ejaculação dele intrauterina, então ele passa da cervix, vai para lá, de tão forte o jato do equídeo, né? Aqui, as criptas cervicais. Oi.
Última pergunta, igual o senhor já falou. Tudo que tem é para alguma serventia, né? Exato. Na cerviz lá mesmo, tem alguma explicação de ter três anéis cervical e o saco ali? Ó, no caso das bovinas ruminantes, Na cerviz ali tem, por exemplo, tem, exemplo, três anéis cervical, né? não, mas não é só três, tá? Tem vaca que vai ter cinco, seis, tem essa Ah, tá. média aí. Mas os anéis Mas cervicais, o que que é o anel? A cervix, ela é o colo uterino. A cervix é o local de. A cervix ela até tem esses anéis para quê? Quando não é época de reprodução, quando não é época que ela está apta à fertilização, fica fechado ali. Tem tampão mucoso, tem ali, ela fica toda fechada. E quando ela está em época de cio e tudo, apta à reprodução, ele se relaxa e abre. Então, uma das funções dos anéis cervicais é evitar que entre micro-organismo, bactéria, qualquer patógeno para dentro do útero. Porque senão, se entrar para dentro do útero, vai causar uma infecção uterina, entendeu? Então, assim, não sei o que te dizer do número de anéis ou porquê disso, mas o porquê da cervix. A cervix, ela tá ali, ó, como fala de proteção. Olha aqui, ó, escrito aqui, ó, proteção contra micro-organismos e corpo estranho. Mas ela também faz o que? Ela ajuda, quando está no período fértil, ela ajuda a transportar, selecionar e armazenar espermatozoides. Ela tem um pH diferente e tudo. Então tudo isso já vai fazendo o que? Uma preparação de quem é que vai chegar lá e viver. Né? Se nós hoje estamos aqui, a gente atravessou todas essas barreiras aí, tá? Ela forma o canal do parto juntamente com a vagina. Então, aí na época do parto, isso aqui vai se abrir, vai se dilatar, vai estar tudo relaxado para passagem. Entendeu, jovem? entendi, beleza. Olha aqui essa imagem C aqui, ó. Criptas cervicais com um grande número de espermatozoides. Olha o tanto de espermatozoide aqui. Então, vai ficando tudo para trás. Esses outros aqui, ó, que vai ficando nas criptas, no lugar aqui, não passa. Aí o que vai indo aqui, ele vai dribando tudo, passando tudo até chegar lá. Quando disserem que você não vence nada, você fala, eu já sou vencedor, só de estar aqui. Né? Olha aqui, ó, a cervix bovina, ó. 1, 2, 3, praticamente, né? Se a gente for considerar aqui 3 anéis também. Mas tem animais que tem mais, tá? E aí tem animal que tem uma cervix menor, tem animal que tem cervix maior, vai depender de idade, vai depender de raça, tá? Geralmente vacas Nelores tem uma cervix um pouco mais grossa e tudo, e vacas mais velhas, né? Tem vacas novinhas, novilha, que a cervix é bem miudinha ainda, tá? Não desenvolveu tanto, tá? Tá certo, bovino. Ó, a cervix em formato de saca-rolha da porca, para quê? Para acomodar a glândula espiralada do varrão. Lembra que a gente falou lá que o varrão, o pênis dele é em formato de parafuso, e a porca, a cervix dela também tem esse formato de saca-rolha, para quando ela entrar ali, ó, a porca, o parafuso enrolar ali, beleza? Olha aqui a vagina. O que é a função da vagina? É o órgão copulador, ou seja, não é a parte de fora, tá, gente? Ali é a vulva. A parte de dentro é onde o pênis vai ficar na vagina copulado, vai ficar junto, tá? Recebe também os sêmen nos ruminantes, que aí a ejaculação do ruminante é na região vaginal, e aí depois ele entra para a cervix, tá? O cavalo ele já é intrauterina, já pega a parte da cervix maior ali, tá? E ele também é o canal do parto. Então a vagina fica localizada entre a cervix e o ósteo uretral externo aqui, ó, o ósteo uretral externo e a cervix está aqui. Isso aqui tudo é a vagina, tá? O vestíbulo vaginal está entre o ósteo uretral externo, ó, ósteo uretral externo e a vulva. Isso aqui é o vestíbulo vaginal e aqui é a vagina. Vagina é aqui e aqui é o vestíbulo vaginal. Olha a vulva, então aqui, ó, da porca, a vulvinha, né? Aqui a de uma cabra. Então tem a comissura vaginal, né? Lábios, pequenos lábios. Animais, tem animais aqui que só tem a fenda vulvar aqui. Tem animal que vai ter aquela aparência, né, de lábios vulvares maiores na genitália. Da égua, ó, da égua. Então você observa bem maior essa parte vulvar. Qual que é a importância da vulva? A vulva ela sempre fica fechada para quê? Para proteger
a vagina é todo o sistema reprodutor a não ter também infecção nem nada. Então, às vezes o animal ele tem alguma laceração de vulva, alguma miíase, alguma coisa, tem que cuidar logo, porque senão pode levar infecção para dentro do animal internamente e causar uma endometrite, alguma outra problema no miométrio, enfim, tá? E aí causar uma doença reprodutiva que pode levar a uma septicemia e morte do animal. Dúvidas? Boa noite, professor. Boa noite. Professor, como que é o nome mesmo do tipo uterino da égua? A égua, ela é bicornual típico. É porque teve uma vez que eu fiz uma pergunta para o senhor dentro da sala de aula referente ao tipo uterino da égua. Aqui, ó. E falei do bicornual típico. Aí você falou que não era, eu até risquei no caderno e você falou qual que é o tipo, só que eu não consegui achar aqui. Sério? Não tô Muitas lembrado anotações. agora também. Eu risquei com o corretivo e acabei esquecendo de marcar em cima qual que era. Mas você tinha falado na aula que não era o bicornual típico. É, agora também não tô lembrado. Só lembro que é bicornual típico aqui a foto. Vou colocar de novo aqui, ó. Égua, cadela, gata e vaca. Beleza, então, obrigado. Nada. É Juliane? Sim. Beleza, Juliane. Right, people. Dúvidas? Quanto ao sistema reprodutor da fêmea? Não. Como que era o nome dos ligamentos mesmo do útero? Ligamento largo do útero é o maior. Aí temos o ligamento mesovário, que liga o ovário ao útero. Mesométrio, que liga o corno uterino ao útero. E ligamento mesosalpinge, que liga a tuba uterina, né, antigamente o uterino, o oviduto ao útero. Aquela parte ali que fica ali onde está todo o oviduto, né, a parte do infundíbulo, de um lado o corno uterino, do outro lado o ovário. Mesosalpinge. Beleza, obrigado, professor. Nada. E o ligamento largo do útero? Ele é um ligamento que ele está em volta ali de todo o aparelho reprodutivo. Então ele fica segurando todo o útero, na verdade, tá? O ligamento largo é largo por isso, porque ele é o maior mesmo. Ele segura todo o útero na cavidade pélvica. Beleza? Professor, boa noite. Boa noite. Eu acho que eu tinha lido em um artigo de reprodução que parece que a ampola ela ficava na parte mais alta do oviduto. Isso procede? É porque nas imagens não pareceu que é de fato isso, né? Sim. Quando ele fala a parte mais alta do oviduto, ele quer dizer a parte que está mais próxima do ovário. Porque essa parte que está mais próxima do ovário, ela vai ter uma dilatação. Essa dilatação, ela é a ampola do oviduto. Ampola não vai ser só, eu acho que eu falei isso em sala. Tudo que for uma parte, um órgão que ele é um pouco mais cilíndrico, enfim, que ele tiver uma dilatação, uma parte maior, é uma parte ampola. Como a gente vai ver depois no aparelho reprodutor masculino, tem as ampolas do ducto deferente, que era antigamente chamada glândulas ampulares, tá? Então essa parte mais dilatada, seria mais próxima do ovário, é a ampola do oviduto, é a parte onde tem a fertilização. Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. E aí, people? Algo mais? Tranquilo? Então eu vou encerrar aqui a gravação.